9. No corpo da guarda para onde Pierre foi levado, o oficial e os soldados que o detiveram tratavam-no com hostilidade, e ao mesmo tempo com respeito. Na atitude deles ainda se sentiam certas dúvidas quanto à sua identidade. Não seria uma pessoa muito importante? E uma hostilidade que era consequência da luta recente com ele. Porém, quando na manhã seguinte se deu a rendição, Pierre sentiu que, para os guardas novos, oficiais e soldados, ele já não era o mesmo que tinha sido para os que o detiveram. Na verdade, naquele homem corpulento e gordo vestido de cafetã de mujique, os guardas do dia seguinte já não viam o mesmo homem vivaz que enfrentara com arrojo o saqueador e a patrulha e proferira uma frase solene sobre a salvação da criança. Mas apenas o 16º russo que, por qualquer razão, tinha sido preso por ordem dos superiores. Se havia em Pierre alguma coisa de especial, era apenas o seu ar nada tímido, concentrado e pensativo, e também o seu domínio da língua francesa, tão bom que espantava os próprios franceses. Apesar disso, juntaram Pierre com outros russos suspeitos, porque um oficial precisou do quarto individual que ele ocupava. Os russos com quem Pierre passou a partilhar o recinto eram pessoas da mais baixa condição. Todos eles, reconhecendo em Pierre um senhor, afastavam-se dele, ainda por cima porque sabia falar francês. Pierre, com tristeza, ouvia como gozavam com ele. No dia seguinte, à noite, Pierre soube que todos os presos, e também ele, pelos vistos, seriam julgados como incendiários. No terceiro dia, Pierre e os outros foram levados para uma casa onde estavam um general francês de bigode branco, 2 coronéis e outros franceses com cachecóis nos braços. A Pierre, tal como aos outros, foram feitas com uma concisão e um rigor supostamente acima das fraquezas humanas e com que normalmente se tratam os réus, as perguntas: quem é, onde estava, com que objetivo, etc. Estas perguntas, deixando de lado a essência da questão vital e excluindo a possibilidade de descobrir esta essência, tal como todas as perguntas que se fazem nos tribunais, tinha apenas como objetivo instalar a calha por onde, por desejo dos juízes, devia correr as respostas do réu, levando ao fim desejado, isto é, à acusação. Mal o réu começava a dizer alguma coisa que não satisfazia o objetivo da acusação, a calha era afastada e a água podia correr para onde lhe apetecesse. Além disso, Pierre sentiu a mesma coisa que sentem todos os réus em todos os tribunais. Não compreendia porque lhe faziam todas aquelas perguntas. Sentia que a artimanha de expor a calha se fazia por condescendência e como que por cortesia. Sabia que estava sob o poder daquela gente, que só o poder que lhe assistia o levara até àquele lugar, que apenas o poder lhes dava o direito de lhe exigirem as respostas, que a única finalidade daquela sessão consistia em acusá-lo. Por isso, como se tratava de poder e do desejo de acusar, a farsa das perguntas e do julgamento era desnecessária. Era evidente que todas as respostas tinham de levar à culpabilidade. À pergunta sobre o que fazia ele quando tinha sido preso, Pierre respondeu num certo tom trágico que estava a levar a criança que tinha salvo das chamas para a devolver aos pais, porque lutara com o saqueador. Pierre respondeu que tinha sido para defender uma mulher insultada, que era essa a obrigação de qualquer homem que, interromperam, não tinha nada a ver com o caso, porque estava no pátio da casa em chamas, onde tinha sido visto pelas testemunhas. Respondeu que andava a ver o que se passava em Moscovo. De novo o interromperam. Não lhe perguntavam por onde ele andava, mas porque estava ao lado do incêndio. Quem era ele? Repetiram a primeira pergunta, ao que ele voltou a recusar responder. Voltou a dizer que não podia revelar a sua identidade. Isso é mau, registrem-no, muito mau, disse com severidade o general do bigode branco e da cara vermelha rubicunda. No quarto dia começaram os incêndios no aterro Zubovsky. Levaram Pierre e mais 13 outros homens para o Val Krimsky, metendo-os na cocheira da casa de um comerciante. Ao ser levado pelas ruas, Pierre sufocava com o fumo que, ao que tudo parecia, pairava em toda a cidade. Viam-se fogos por todo o lado. Para Pierre ainda não era claro todo o significado da Moscova a arder e olhava com terror para os incêndios. Pierre passou 4 dias na cocheira da casa junto ao Val Krimsky e durante esse tempo soube pelas conversas dos soldados franceses
que todos os presos ali encarcerados estavam à espera da decisão do marechal. Pierre não conseguia saber de que marechal se tratava. Para o soldado, por certo, o marechal afigurava-se como um elo superior e, de certo modo, misterioso do poder. Os primeiros dias até 8 de setembro, dia em que os presos foram levados para um segundo interrogatório, foram os mais difíceis para Pierre. 10. A 8 de setembro entrou no barracão dos presos um oficial muito importante, a julgar pelo respeito com que os guardas o receberam. Este oficial, pelos vistos do Estado-Maior, com uma lista nas mãos, fez a chamada de todos os russos, mencionando Pierre como aquele que não confessa o seu nome. Depois, passando um olhar indiferente e preguiçoso pelos presos, deu ordem ao oficial do corpo de guarda para os vestir decentemente antes de os levar ao marechal. Uma hora depois chegou uma companhia de soldados e Pierre, juntamente com os outros 13, foi levado para o campo de Vichy. Depois da chuva, o dia estava ensolarado e claro, o ar extraordinariamente limpo. O fumo já não se estendia pelo chão fora, como no dia em que Pierre tinha sido levado do corpo da guarda para o aterro Zubovsky. O fumo agora erguia-se em colunas no ar puro. Não se via em lado nenhum o fogo dos incêndios. Apenas colunas de fumo se erguiam em toda a parte. E tudo o que Pierre podia ver de Moscovo era cinzas. Por todo o lado, espaços desertos com fogões e chaminés no meio, e de vez em quando as paredes queimadas dos prédios de pedra. Pierre observava as ruínas e não reconhecia os quarteirões familiares da cidade. Em alguns lugares viam-se igrejas que se tinham salvado. O Kremlin, intacto, branco, avistava-se de longe com as suas torres e o campanário de Ivan o Grande. Perto brilhava alegremente a cúpula do mosteiro Novodevichy, de onde chegava o badalar sonoro dos sinos. Este som lembrou a Pierre que era domingo e festa do nascimento da Mãe de Deus, mas parecia não haver ninguém para celebrar a festa. Por todo o lado, apenas as ruínas dos incêndios e do povo russo, apenas umas pessoas esfarrapadas, fugidias e assustadas que se escondiam dos franceses. O ninho russo tinha sido destruído, exterminado, e, por trás da destruição dessa ordem de vida russa, Pierre sentia inconscientemente que no ninho saqueado se estabelecia uma nova ordem, diferente, mas firme, francesa. Sentia-o pelo aspecto dos soldados, que, animados e alegres em filas regulares, o escoltavam, e aos outros criminosos. Sentia-o pelo ar de um importante funcionário francês que se cruzou com ele numa calèche puxada por 2 cavalos e conduzida por um soldado. Sentia-o pelos sons alegres da música militar que vinha do lado esquerdo do campo. E, sobretudo, sentia-o e compreendia-o por aquela lista de presos por onde o oficial francês de manhã fez a chamada. Pierre, juntamente com dezenas de homens, foi levado por alguns soldados para um sítio, depois para outro. Aparentemente poderiam esquecer-se dele, confundi-lo com outros, mas não. As suas respostas nos interrogatórios voltaram a ele na forma de denominação, aquele que não confessa o seu nome. E sobre esta denominação, medonha para ele, levavam-no agora para qualquer lado, com certeza absoluta, escrita nas caras dos que o levavam, de que ele e os outros presos eram os homens certos para ser levados e que eram levados para onde era preciso. Pierre sentia-se uma lasca insignificante que caíra nas rodas dentadas de uma máquina desconhecida dele, mas que funcionava perfeitamente. Pierre e os outros criminosos foram levados para o lado direito do campo de Vichy, perto do mosteiro, para um grande prédio branco com um jardim enorme. Era a casa do príncipe Cherbatov, que Pierre visitara dantes tantas vezes e em que agora, como soube pelas conversas dos soldados, estava alojado o marechal, duque de Eckmühl. Alinharam-nos à entrada e fizeram-nos entrar no prédio um a um. Pierre foi o sexto. Através da galeria envidraçada, da antecâmara e do vestíbulo que Pierre conhecia bem, foi levado para um gabinete comprido de teto baixo, à porta do qual estava um ajudante-campo. Davout estava ao fundo da sala, sentada à mesa, com os óculos no nariz. Pierre aproximou-se dele. Davout consultava, pelos vistos, o papel que tinha à sua frente, porque, sem levantar os olhos, perguntou baixinho: "Quem é o senhor?" Pierre não respondeu, apenas porque se sentia incapaz de falar.
Davout para Pierre não era simplesmente um general francês. Para Pierre, Davout era um homem conhecido pela sua crueldade. Olhando para a cara fria de Davout, que, qual professor severo, concordava, porém, em esperar algum tempo pela resposta, Pierre sentia que um segundo de demora podia custar-lhe a vida, mas não sabia o que dizer. Não ousava manter o que dissera no primeiro interrogatório. Ora, revelar o seu título e a sua condição era vergonhoso e perigoso. Pierre calava-se. Antes de Pierre se ter decidido por alguma coisa, Davout ergueu a cabeça, subiu os óculos para a testa, franziu os olhos e olhou fixamente para Pierre. Conheço este homem, disse numa voz compassada, fria, calculada, por certo para assustar Pierre. O arrepio que até então percorria as costas de Pierre apertava-lhe agora a cabeça como um torno. Meu general não pode conhecer-me, nunca o vi. É um espião russo, interrompeu Davout, dirigindo-se a outro general que estava na sala e em quem Pierre não tinha reparado. E virou a cabeça de Pierre, com uma voz de súbito ribombante. Pierre começou a falar com rapidez. Não, senhor, disse ele, lembrando-se de repente que Davout era duque. Não, meu senhor, não podia ter-me conhecido. Sou um oficial das milícias e não deixei Moscovo. Qual é o seu nome? Bezukov. O que é que me prova que não está a mentir? Senhor, exclamou Pierre num tom que era mais de súplica do que de ofensa. Davout levantou os olhos e olhou com atenção para Pierre. Olharam-se nos olhos durante alguns segundos e isso salvou Pierre. Com aquele olhar, fora de todas as condições da guerra e da justiça dos tribunais, estabeleceram-se entre os dois homens relações humanas. Foi um instante em que ambos sentiram vagamente muitas e muitas coisas e que ambos eram filhos da humanidade, que eram irmãos. No primeiro olhar de Davout, quando ele ergueu a cabeça da lista em que a vida e as ações dos homens não passavam de números, Pierre era apenas mais uma circunstância. E no instante desse primeiro olhar, Davout poderia fuzilá-lo sem que a consciência lhe pesasse, mas agora via nele uma pessoa. Ficou pensativo. Como provaria o senhor a verdade do que diz? Perguntou friamente. Pierre lembrou-se de Rambal e mencionou o seu nome e regimento. Indicou a rua onde ficava aquela casa. O senhor não é o que me diz, repetia Davout. Pierre, numa voz trêmula, entrecortada, começou a apresentar provas da veracidade do seu depoimento. Neste momento, porém, entrou o ajudante de campo e disse qualquer coisa a Davout. Davout ficou encantado com a notícia que lhe trazia o ajudante de campo. Começou a abotoar a farda e, pelos vistos, esqueceu-se de Pierre. Quando o ajudante de campo lhe lembrou o preso, Davout carregou o sobrolho, acenou na direção de Pierre e disse que o levassem. Pierre não sabia onde o levariam. De volta ao barracão ou para o sítio de execução que os companheiros lhe tinham mostrado quando passava pelo campo de Evitch. Voltou a cabeça e viu que o ajudante de campo pedia qualquer esclarecimento a Davout. Sim, com certeza, disse Davout, mas Pierre ficou sem saber o que significava aquele sim. Pierre não se dava conta de como caminhava, durante quanto tempo e para onde. Num estado de inconsciência e aturdimento completos, sem ver nada à sua volta, mexia os pés ao ritmo dos outros, e quando todos paravam, ele também parou. Na cabeça, durante todo este tempo, levava um único pensamento. Quem foi que, afinal, o condenou à morte? Não foram as pessoas que o interrogaram no tribunal. Entre elas, ninguém queria ou podia fazê-lo. Não foi Davout que o olhou com olhos humanos. Bastaria mais um momento para Davout perceber que estavam a proceder mal. Mas o ajudante de campo impediu esse momento. O ajudante de campo, pelos vistos, também não lhe quis fazer mal, não podia ter entrado. Quem afinal o executava, o matava, o privava da vida a ele, Pierre, com todas as suas recordações, aspirações, esperanças, ideias. Quem o fazia? E Pierre sentia que era ninguém. Era o sistema, a coincidência das circunstâncias. Tolstói tinha esta mania. Bem, havia um sistema qualquer que o matava, o privava da vida de tudo e o exterminava. Acaba aqui o capítulo. Vamos ficar.